Complementos verbais. Isso dá um nó na cabeça de muita gente, né? Mas calma, que não é difícil não. Vamos entender isso agora. Olá, galerinha do bem. Tudo bem com vocês? Eu sou Samira Reinhardt, professora de língua portuguesa, e este é o Português do Bem. Sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos falar de complementos verbais. Bom, mas antes de começarmos, eu quero saber aqui, você já é inscrito no canal? Não? Então aproveite para se inscrever agora. Aperte o sininho para receber mais vídeos. Assim, você ficará em dia com a linguagem. E não esqueça de curtir o vídeo, né? E compartilhar também. Assim, você me ajuda a espalhar conhecimento. Então, vamos lá? Os complementos verbais são chamados de objetos. Os objetos acompanham os verbos transitivos. Se você ainda não sabe o que são os verbos transitivos, eu vou deixar aqui nos cards uma aula sobre isso. Corra lá e assista e depois volte correndo para cá, ok? Bom, retomando aqui então. Os objetos são os termos que complementam verbos transitivos. Eu costumo dizer que os objetos são as respostas que nós damos aos verbos transitivos. Veja um exemplo. Bia comprou. Se eu parasse essa oração no verbo comprou, com certeza você ficaria curioso para saber o que Bia comprou, não é mesmo? E você perguntaria, Bia comprou o quê? Ok, então vamos dar uma resposta ao verbo comprou. Bia comprou um doce. Então, agora, o sentido do verbo comprou ficou completo. E a resposta que eu dei a ele, eu chamarei de objeto. Viu como é fácil entender? Acontece que os objetos podem ser diretos, indiretos ou ainda a mistura dos dois, direto e indireto. Vamos ver como é que isso funciona. Objeto direto é a resposta que damos para um verbo transitivo direto. Ou seja, aquele que, na sua pergunta, não tem preposição. Veja um exemplo. Na frase Ana fez, percebemos que o verbo fez precisa de um complemento, pois não tem sentido completo, não é mesmo? Quem faz, faz alguma coisa. Ana fez o quê? Observe que o verbo faz uma pergunta e nessa pergunta ele não exige uma preposição. Sendo assim, ele é um verbo transitivo direto. Vamos dar uma resposta a ele. Ana fez um bolo. Ana fez um bolo. Ok? Percebam que o verbo fez recebeu um complemento, que é um bolo. Podemos ver então que o verbo transitou até o seu complemento sem passar por uma preposição. Ele não passa por uma preposição. A esse complemento, um bolo, nós vamos dar o nome de objeto direto, pois ele completa o sentido de um verbo que é transitivo direto, ok? Objeto indireto. O objeto indireto é a resposta que damos a um verbo transitivo indireto. Bom, vamos ver agora então como funciona o objeto indireto. O objeto indireto, ele vai complementar então verbos transitivos indiretos
e vai vir acompanhado de uma preposição. Vamos ver como é que funciona isso aqui num exemplo. Na frase eu preciso, o verbo preciso vai depender de um complemento. Porque se eu parasse por aqui e colocasse um ponto final depois de preciso, você ficaria curioso para saber de que é que eu preciso. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Então, eu tenho que dar a resposta ao verbo, ou seja, eu tenho que colocar um objeto para ele. Vamos ver aqui qual complemento, qual objeto eu posso colocar aqui para o verbo preciso. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Olha só aqui, percebam que o complemento que eu acabei de dar ao verbo preciso, né? O complemento que eu acabei de colocar aí, veio acompanhado de uma palavrinha pequenininha aqui, ó, que é a preposição de. Essa palavra, né, que é uma preposição, quando ela vem entre o verbo e o seu complemento, né, nós chamamos esse verbo de transitivo indireto e este complemento de objeto indireto. Porque o verbo ele não consegue transitar livremente até o seu complemento, porque ele encontra um obstáculo aqui, ó, que é a preposição, ok? Então, toda vez que eu tiver um verbo transitivo indireto, esse verbo vai vir acompanhado de uma preposição e o seu complemento também virá. Existem outros verbos assim, mas que vão usar outras preposições diferentes. Olhem só. Ele conversa com flores. Bom, quem conversa, conversa com alguém. Conversa com quem? A resposta dada é com flores. Não é isso? O verbo conversa aqui é um verbo transitivo indireto, porque ele vem acompanhado aqui, ó, com uma preposição. Logo, o seu objeto também veio com essa preposição. Então, o verbo conversa, ele não consegue transitar livremente aqui sem passar por esse obstáculo aqui, que é a preposiçãozinha com. Então, ele conversa com flores. Verbo transitivo indireto e com flores, objeto indireto. Por fim, vamos ver o objeto direto e indireto. Esse será complemento de verbos bitransitivos, ok? Ou seja, complementa verbos que fazem duas perguntas, portanto, precisam de duas respostas. Uma das perguntas será sem preposição e a outra pergunta com preposição. Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar o objeto direto e indireto. Ele enviou os materiais ao setor responsável. Bom, quando falo que vou enviar algo, eu logo penso, enviar o quê? E a quem? Observem aqui que são duas perguntas. Portanto, terei que dar duas respostas. A primeira é enviei o quê? Então, eu vou responder, enviei os materiais. Não é mesmo? Então, vejam que o verbo chegou aqui ao seu complemento sem passar por nenhum obstáculo, né? Sem pedir preposição. Ou seja, esse verbo aqui, é neste momento em que ele dá a primeira resposta, ele não usa preposição, ok? Bom, a outra pergunta é: enviei a quem? Enviei os materiais a quem? Ao setor responsável. Esta é a segunda resposta que eu dei. Bom, então agora essa pergunta, ela vem acompanhada, né, de
uma preposição, que é a preposição ao. Portanto, a resposta também veio acompanhada de preposição. Gente, então aqui, neste caso, nós temos um verbo bitransitivo, que necessitou, então, de dois complementos, de duas respostas. Uma resposta veio sem preposição e a outra veio com preposição. Então, nós temos aqui um caso de objeto direto e indireto, ok? Bom, galerinha, eu espero ter ajudado vocês a entenderem aqui o que é complemento verbal. Deixem aqui as suas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários se tiverem alguma dúvida, que eu terei o maior prazer em responder as perguntas de vocês, ok? Então, um beijo gigante, um abraço gigante também e até mais!